Boa tarde a todos, obrigada pela presença de todo mundo. Bom, o que interessa aqui é o que esses dois intelectuais têm para falar para a gente nesse momento, né, que todos estamos perplexos, alguns doloridos, outros felizes, mas estamos todos nós muito sem saber o que esperar desse momento, né? Eu acho que é meio por aí que vai essa entrevista. Luiz Eduardo, eu queria te perguntar, você que trabalhou tanto tempo com o tema da violência no Rio de Janeiro, qual é a tua sensação agora de ver que o candidato a presidente que ganhou, o candidato ao governo que ganhou e diversos deputados, eles apoiam o combate da segurança pública pela violência, né? A gente teve até o caso do ministro que falou, do general, né? Que falou aquela velha frase de direitos humanos para humanos direitos, né? Eu queria ver qual é a tua sensação agora, assim, trabalhando com esse tema da violência no Rio, diante da conjuntura política atual. A sensação foi a pior possível, acho que a sensação que nós todos compartilhamos. Eu já há muito tempo me sinto muito mal repetindo o mantra há tantos e tantos e tantos anos, o mantra a respeito de segurança pública da violência, porque a impressão que eu tenho é de mediocridade intelectual, de incapacidade imaginativa, de infertilidade ou impotência conceitual. Mas, por outro lado, há um álibi que justifica essa redundância, que é a pobreza da nossa realidade, a falta de imaginação que contamina a nossa realidade, provém lá das autoridades dos políticos, dos gestores, das instituições, etc. Esse banho de sangue se reproduz e parece que a única resposta plausível e capaz de sensibilizar as audiências é fazer mais do mesmo com mais intensidade, na suposição disso, de que isso, a absurda suposição de que isso produziria resultados distintos, né? Mas eu acredito que haja aí algo muito mais profundo, muito mais sério do que simplesmente uma questão mais pragmática e técnica relativa a como enfrentar o desafio da segurança. Eu acho que há uma insegurança abismal, ontológica, cósmica, que tem a ver certamente com a incerteza que define o nosso tempo para além do Brasil e que no Brasil se manifesta pelo deslocamento dos parâmetros de referência familiares, os novos padrões de relação afetiva, de organização familiar, de relações do trabalho, o desemprego aprofundando a crise que provém desses deslocamentos distintos em níveis mais diversos, nessa complexidade toda. E isso, eu acho que se resolve, entre aspas, se elabora na religiosidade popular, se elabora na reificação doutrinária ou dogmática de alguns valores. É como se nós buscássemos, a sociedade, segmentos da sociedade, buscassem ancoragens mais profundas, mais fixas, para esse deslocamento que se dá num nível muito mais profundo. Acho que é uma insegurança ontológica que gera um pavor, a perda de referências, e a reação passa a ser, às vezes, muito violenta, porque o medo pode suscitar essa disposição para que, pela violência, se exorcizem as fontes do mal. A visão do antropólogo. Agora, para falar com a psicanalista, eu vi uma entrevista que você deu em abril para o Brasil de Fato, que você já falava do ódio. Até engraçado que na época ainda o ódio era eu odeio o presidente Temer, né? Porque ainda não tinha vindo o Bolsonaro. E aí você fala que o problema não é o ódio, não é o fato de se viver o ódio, mas é você não ter como trabalhar o ódio politicamente, né? A gente chega a falar em psicopatia do país. Eu queria que você explicasse um pouco essa ideia. Todos nós temos ódio de alguém, de alguma situação. Na família tem ódios, às vezes. Felizmente eu não passo por esse problema, mas muita gente, minha família, felizmente, todo mundo se gosta, irmão, primo, tio, sobrinho, deu uma sorte ali. Mas, enfim,
a gente tem, e às vezes a gente tem mais ódio, inclusive dos mais próximos, porque é quando você tem um laço mais íntimo, casais que se odeiam, e depois deixam de se odiar, depois se odeiam de novo. Enfim, o ódio, o afeto, a gente não impede. Quando sobe uma onda, o que acontece, o que a cultura faz, o que a política faz, o que a chamada civilização, quando ela funciona, faz, é promover destinos onde esse afeto possa se tornar uma potência de ação e não de destruição, certo? Quer dizer, o meu ódio nessa eleição serviu para eu tentar fazer campanha, serviu para eu tentar mobilizar, mudar pessoas, não deu muito certo, mas enfim. Então, o problema não é você sentir ódio. Né? Tem coisas detestáveis no Brasil. Muito antes, historicamente, tem coisas detestáveis. Né? Então, é um país que perpetua as suas injustiças, a sua desigualdade, a sua irresponsabilidade com os próprios brasileiros, né, que tiveram menos condições. Na questão da escravidão é tão gigantesca que não dá nem para dizer o que eles estão fazendo aqui. Eles foram arrastados para cá à força, acorrentados. Né? Não dá nem para ser xenófobo, como muita gente é. Né? Porque, e fizeram, de certa forma, né, o trabalho da agricultura, no tempo que esse era a principal riqueza do Brasil, etc., foram esses que vieram à força. Então, o Brasil foi indiferente a isso tudo. A sociedade brasileira se formou sempre com um enorme pé no atraso. E o atraso que eu estou falando aqui, especificamente em relação a direitos humanos. Acho que, em parte, essa onda obscurantista que a gente está vivendo agora, em parte, mas eu estou dizendo das coisas que eu ouvi, né, não é o IBGE, mas na rua, tem a ver com o trabalho da Comissão da Verdade. Porque o Brasil não teve Comissão da Verdade assim que acabou a ditadura, não é? E foi o único país que, porque os familiares dos últimos presos políticos aceitaram essa negociação, e eu não os culpo, eles queriam liberar logo seus parentes que estavam doentes na prisão, etc., foi o único país que fez uma anistia dos dois lados. Não teve algum outro, desculpe, desse da América Latina? Que eu saiba, não. Estou aqui te consultando. Não, que eu saiba. Então, essa anistia por dois lados criou, sem ninguém pensar muito, a partir de 79, a impressão de que, bom, tinham dois lados brigando, então agora os dois se perdoaram, mas não é isso, né? Todo mundo sabe que não é isso, quer dizer, tinha uma ditadura, tinha um regime de exceção, que já violava direitos humanos, já matava gente em cadeia, e teve uma parte da população muito pequena no Brasil, né, que começou a tentar derrubar a ditadura. Foi meio enlouquecido? Foi, né? Porque não se derruba a ditadura com 30 caras que aprendem e vão para a luta armada. Foi meio enlouquecido, mas foi, enfim, uma tentativa desesperada de acabar com aquilo. Eu queria saber, Luiz Eduardo, você acha que teve, assim, a gente ouviu isso que a Maria Rita falou agora, do peso da ditadura no Brasil de agora, por exemplo, aquela questão de quem não lidou com o passado está condenado a repetir os mesmos erros, como disse o Safatli, por exemplo. Mas eu não sei se eu vejo, assim, porque todas as vezes que a imprensa tentou cobrar do Bolsonaro essa questão da ditadura, parece que ele se saía melhor do que a imprensa no espetáculo midiático. As pessoas a gente recebeu muitos comentários nas matérias da gente sobre a ditadura, assim, mas vocês vão falar desse negócio que aconteceu há 50 anos, quem quer saber disso? E ao mesmo tempo, isso era o símbolo que ele mostrava, né, o Ustra e tal. Então, eu não consegui entender muito bem como é que é essa relação da população brasileira com a ditadura e de que modo isso jogou um papel nas eleições de agora. Você vê essa ligação, Luiz Eduardo? Inteiramente, eu acho que a Maria Rita está certíssima. Esse é o ponto decisivo. Estou absolutamente convencido disso. A sociedade brasileira, em seu conjunto, de fato, não absorveu a transição da forma pela qual o Estado Democrático de Direito, tal como instituído pela Constituição, se define a si mesmo, se descreve a si mesmo. Essa transição pelo alto trouxe uma série de consequências. A gente fala transição pelo alto, aqui uma nota de pé de página importante, mas antes de fazê-la, quero reiterar esse ponto da Maria Rita. Isso é absolutamente crucial na segurança pública, na luta pelos direitos humanos. A concepção usual é essa que tinha vigência na ditadura. Né? Nós não fizemos essa passagem, nem rito de passagem houve. Né? O Mandela falava em verdade e reconciliação. Nós passamos da reconciliação, como se isso fosse possível, varrendo a verdade para baixo do tapete. E não olhamos nos olhos a barbárie.
que é a responsabilidade nossa, nacional, é claro que implementada pelo poder militar, se chama civil-militar, eu continuo com o militar, porque o civil está sempre presente, evidentemente, aliado, mas esse predomínio militar eu acho interessante de qualquer forma destacar. Mas as barbaridades, as covardias todas, nós temos de não só lembrar por nostalgia do passado longínquo, arcano, o passado está absolutamente presente, formando essa sensibilidade. Quando as pessoas dizem ele se saiu melhor no debate, é porque as referências axiológicas ou valorativas são essas. Então, dessa expectativa, se sai melhor no debate. Eu queria perguntar, falar de uma coisa que a gente passou rapidamente por aqui, que é a boçalidade. Assim, há um espírito boçal, as declarações são boçais, são estúpidas, como você estava falando, o programa de governo do Bolsonaro é de uma simplificação absurda. Assim, tem uma pobreza de discussão, uma pobreza intelectual muito grande nesse governo e entre os partidários do Bolsonaro. Eu queria que vocês me dissessem aqui um pouco, começando pela Maria Rita, o que vocês acham que a educação tem a ver com isso? Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas confundem instrução com educação. Então, a maioria dos estudantes de curso superior apoiou o Bolsonaro. Então, não é propriamente falta de instrução, mas parece que tem alguma falha cultural, alguma coisa, alguma ruptura que aconteceu ali, que as pessoas estão vivendo numa superfície e falando coisas muito toscas. Eu queria que você falasse algo sobre isso. Eu relativizo muito o valor, eu sou super a favor da educação, é a melhor possível para todo mundo, mas a Alemanha de Hitler tinha uma educação muito boa, né? O nível escolar que elegeu o Hitler na Alemanha, talvez saiba mais dados, eu não sei dados, mas eu sei que era um nível escolar 10 vezes melhor do que o Brasil hoje, isso em 30, né? 33. Enfim, então acho que a educação não garante tudo, não. Não tem um monte de milionário que estudou na Suíça e não está nem aí, não paga empregado, nem os direitos que tem que pagar, e que se dane, não é educação. É posição política. Mas não tem uma educação política, uma educação para a democracia, para a cidadania? Sim, tem, mas aí não é uma educação, são práticas, e a sociedade brasileira pratica mal a cidadania em todos os seus estratos, sempre praticou. O fato que é simples, e isso, Luiz Eduardo é um representante, certamente, de quem critica isso. O fato de que as nossas polícias continuaram militares depois da ditadura. Né? Polícia não é militar, polícia é civil, o exército é que é militar. Então, treinado para lutar contra, proteger a pátria, em guerras. A nossa polícia é preparada para a guerra. Contra quem? Contra a população. Né? E isso começou na ditadura, desculpe, acho que sim, né? A militarização das polícias. A Comissão da Verdade pôs entre as suas recomendações no relatório a desmilitarização das polícias. Inútil, mas pelo menos isso foi escolhido. Porque a polícia militar, quer dizer, e isso se espalha como uma naturalização, e acho que no Brasil a pior questão é a naturalização da violência. Né? Então, mas é militar, mas tem que ser, porque os bandidos também são violentos, aqui não é uma guerra, então não é uma guerra. Né? Esse tipo de coisa. Assim como o auto de resistência seguida de morte, que a Comissão da Verdade também colocou nas suas recomendações acabar com o auto de resistência seguida de morte. Porque é muito fácil. Não é? O PM atira na sua cabeça e fala, mas ele resistiu. Resistência seguida de morte. Desculpa contar você. Estava na planilha. Resistência. É assim, tá vendo? Acertou você por acaso. Resistência seguida de morte. Então, esse tipo de perversidades instituídas, não é? Como foi instituído desde o fim da escravidão e durante um século e meio, a escravidão doméstica, o trabalho escravo. Não é? Em primeiro lugar, acho que vale a pena a gente... bom, todo mundo sabe disso, que eu estou só expressando algo que você mesmo deve saber e todo mundo sabe. Ele faz isso porque ele não tem a menor ideia do que ele pretende, certo? Quer dizer, não é que ele tinha um projeto e daí ele negocia e muda. Não, ele foi dizendo um monte de coisa que ele achou que ia colar. Ele apostou na boçalidade. E o triste é pensar que
a desilusão, e eu tenho certeza que é a desilusão com o desmonte do PT. E a Lava Jato fez um trabalho do mal perfeito, porque eu não estou dizendo que não devia acabar com a corrupção, etc., mas foi de uma tal parcialidade que os brasileiros estão convencidos que o PT inventou a corrupção, né? Quando corrupção existe, e se vocês lerem o livro da Egol Buarque, da Luiz Starling e da Lilian, existe desde o Segundo Império, né, desde Dom Pedro II, e ela move os Estados no capitalismo, porque isso é o capitalismo, né? Quem move o Estado é quem produz mais-valia. Então, a corrupção ela é endêmica no capitalismo. E eu não acho que isso justifica que os governos PT tenham aceito corrupção. Eu só não sei se era possível governar sem essa negociata com o Congresso, enfim, mas isso não justifica a corrupção. O fato é que se criou uma versão moral da política, que já é, talvez o Eduardo possa explicar melhor, por que essa versão ela vai sempre para um lado conservador, quando surge uma desilusão com essa questão moral. Eu me lembro de uma frase do Thomas Mann, que está no livro dele, num ensaio sobre o casamento, não tem nada a ver com política, mas é uma frase que ele diz: toda época que tem medo de si mesma tende à restauração. Eu não lembro nem em que contexto ele escreveu isso nesse ensaiozinho sobre elogiando o casamento. Mas é isso, de repente, a desilusão, o medo de para onde a gente vai, o que está acontecendo, restauração. Restauração, sendo que nós tivemos uma ditadura, sendo que isso não foi esclarecido, sendo que se recalcou, então tem uma volta do recalcado, né? Tem aí uma ideia, aquele tempo que tinha ordem, né? Naquele tempo não tinha corrupção. Como não tinha corrupção, a farra das estatais, está lá no Hélio Gaspar, só não tinha imprensa livre. Não é que não tinha corrupção, não tinha imprensa livre. Então, essa fantasia toda de uma regressão gigantesca, né, para falar em termos psicanalíticos, não estou conseguindo atravessar esse novo conflito que vai me levar para um momento mais avançado na minha vida, no meu desenvolvimento, sei lá o quê. Aí eu vou lá para trás, como era bom ser criança, vou chupar o dedo, pedir a mamãe. Isso acontece, a gente tem regressões afetivas, né? A gente tem momentos da gente querer se encolher na cama e ficar lá com o nenenzinho, a gente tem, né? Parece que o país regride, mas regride pedindo não uma autoridade séria, a gente está pedindo um pai cruel. Isso eu não consigo entender, eu estou só reproduzindo, quer dizer, é só a crueldade que vai resolver isso. Essa aposta na crueldade, eu gostaria que... Porque não é questão que é um presidente de direita, não é uma questão que é um presidente incompetente. É isso que você está dizendo, atira na cabeça, é a crueldade. A questão da moral, né, e da corrupção. Tem muita gente jovem que talvez não saiba, mas o suicídio do Getúlio foi antecedido pelas acusações, não só da tentativa de assassinato, do assassinato do Martim Vaz e da tentativa de assassinato da Lacerda, mas do mar de lama. O mar de lama que chegaram e tomaram o Palácio do Catete. Depois, em 64, se deu um entorno também da corrupção. O discurso era uma corrupção contida, etc, etc. O Juscelino Kubitschek foi cassado e uma das acusações, e aquela que dizia respeito à corrupção, era que ele teria um apartamento na Avenida Atlântica, que não lhe pertenceria, que teria sido dado, etc, etc. Não houve nem muita inovação desse vocabulário, desse repertório. Então, a corrupção não significa, como a Margareta disse muito bem, não significa que a gente aceite ou aprove, nada disso, mas não é novidade absolutamente, não há dono da corrupção, né? E a questão do antipetismo, acho que aí merece uma reflexão. Não se trata de uma crítica ponderada com base em informações razoáveis, pode ou não com tal ou qual interpretação, relativamente ao desempenho do partido ou dos seus dirigentes. Se trata de outra coisa. Aí a gente fala de ódio, etc. Mas basicamente é aquilo que eu dizia na primeira intervenção sobre o exorcismo e a circunscrição do mal. O PT virou a fonte de todos os males brasileiros. E tem até uns textos muito engraçados que foram escritos, circularam na internet com essas acusações. As argumentações eram vãs, porque sempre se dizia, nas fundamentais, tirar o PT, tirar o PT. O PT é o comunismo, é a Venezuela, é Cuba, são todas as formas do mal. E aí, em homenagens
Tá. Não, eu queria fazer só uma coisa sobre isso, porque essa coisa, isso daqui vai virar uma Venezuela? Eu liguei para a Haddad, ela de meu amigo, eu falei, Haddad, você tem que responder isso. Ele falou, mas veja, porque aí ele começou, aqui entre nós, a dizer, não, mas a Venezuela não é tudo isso. Eu falei, não, você não tem que dialetizar nada. Você tem que dizer, a gente teve 3 gestões e meia do PT. Quando é que virou uma Venezuela? O que vai virar agora? Simples. Simples. Nunca virou uma Venezuela. Agora, o emburrecimento com esse tipo de bandeira, né, é impressionante, porque daí as pessoas começam a reproduzir. Eu queria depois, um dia, alguém vai fazer um estudo sobre o efeito das redes sociais nesse emburrecimento. Não é que a gente não deve usar redes sociais, mas o efeito de você estar o tempo todo orientado só pelas redes sociais. Desculpa, a gente interrompeu. Não, mas complementou. De fato, eu me lembro logo no início das discussões dizer sobre o PT e a Venezuela. Lula saiu do segundo mandato com 86% de aprovação popular. Ele não aceitou que se propusesse no Congresso a mudança legal, que ele pudesse conferir um terceiro mandato. Ele seria eleito em primeiro turno sem nem fazer campanha. Todo mundo sabia disso, mas ele se recusou a fazer isso. Vou agradecer a presença de todos. Acho que foi uma tarde muito proveitosa para todo mundo, né, para a gente refletir. E agradecer a presença da Maria Rita e do Luiz Eduardo Soares. E convidar vocês para a próxima conversa pública, sempre para acompanhar nas redes sociais, aparece quais são as próximas programações. Obrigada.